Olá, alunos do nono A, nono B, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aqui novamente para discutir com você os temas que foram propostos lá no centro de mídia, ou no Facebook, ou no YouTube, a respeito a primeira coisa. A primeira aula foi falada do professor Jenner, né, que foi falado da transição do imperialismo, né, do Brasil Império, governo de Dom Pedro II, e o começo da República. Assunto esse que nós já discutimos bastante, ou uma boa parte, em nossas aulas, quando nós estávamos juntos. Então ele destacou essa ambição que o Brasil tinha de se parecer, de ser como os Estados Unidos da América, né? E aí ele destaca que a primeira bandeira republicana, se você lembrar da imagem, era verde e amarela e ela era igualzinha, o formato dela era igualzinha à bandeira dos Estados Unidos, demonstrando que o Brasil tinha uma certa inveja dos Estados Unidos, né? E aí ele conceituou que esse conceito de república vem desde a Roma Antiga, né? Aulas que você já deve ter tido no sexto ano, né? Que república vem desde Roma, né? E esse pensamento, essa ideologia republicana, era uma ideologia de mais democracia, de Estado de Direito. Depois o professor, num outro momento, destacou o conceito de federalismo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Nós já falamos também isso em sala de aula. O que era o federalismo? Imagine você, o Brasil Império era uma unidade só, né? E aí, dividido em algumas regiões que ainda não tinham suas próprias leis, não era organizado. E esse conceito de federalismo vai chegar para que nós vejamos o panorama como é hoje o Brasil, né? O Brasil dividido em estados, né? Estados de Minas Gerais, São Paulo, Ceará, né? Amapá, Macapá, né? Cada estado desse tem a sua própria autonomia, com suas próprias leis, sua própria polícia, seu próprio imposto, né? Conceito esse, mesmo conceito desde dos Estados Unidos da América, né? Que os Estados Unidos da América é repartido assim, em estados. Inclusive foi discutido na aula, foi colocado na aula, que os Estados Unidos têm estados que até hoje ainda aceitam a pena de morte. E aí, no último momento da primeira aula que vocês assistiram, né, foi falado sobre uma comparação entre monarquia e república, né? E o primeiro conceito que ele falou da monarquia foi a centralização do poder na mão de uma pessoa só, né? O voto era censitário, ou seja, só aquelas pessoas que tinham uma certa renda poderiam votar. E também esse sistema era um sistema excludente. O que quer dizer isso? É um sistema que exclui as pessoas. Então, os mais pobres, os analfabetos, os que não tinham grandes porções de terra e grandes riquezas, não podiam votar. E aí, só os ricos poderiam votar. Já a comparação que ele fez, já o regime republicano é completamente diferente. O conceito da república é o conceito do federalismo, né? Com a independência que cada estado tem sua própria polícia, sua própria autonomia, né? Você pode ver nesse tempo de pandemia, por exemplo, o governo federal quer um tipo de abertura já para as pessoas voltando para as ruas, e os estados, alguns estados, como o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, estão brigando com isso e não quer fazer essa abertura. Quer que o povo fique novamente, né? Inclusive hoje o governador falou que vai se prolongar até 31 de maio essa reclusão, essa quarentena. Justamente por isso. Então o governo federal se degladia, briga com os estados, mas os estados têm sua autonomia para tomar suas próprias decisões. Tanto é que o governo de estado, né, na pessoa do João Dória,
Não abriu, não vai abrir comércio e vai continuar realmente a quarentena até pelo menos no final do mês, né? E aí vai ser uma abertura maior para os políticos, não vai ser um voto censitário, vai ser um voto mais democrático, primeiro só para aqueles maiores de 21 anos, né? Posteriormente, com o caminhar da República, vai ser um voto acima de 16 anos, optativo, né? E a partir dos 18 anos, obrigatório. As mulheres vão poder começar a votar, né? Já no período de Getúlio Vargas, elas vão ganhar o direito de poderem votar. Só que ainda era excludente, por quê? Porque os analfabetos não podiam votar. Os analfabetos só vão poder votar em 1988, pós ditadura militar, que aí vai ser feita a Constituição de 1988, que é essa Constituição que nós temos até hoje, e essa aí sim vai ser contemplado lá que os analfabetos podem votar. E aí ele falou no último momento sobre a oligarquia, assunto esse que nós conversamos já bastante a respeito dele, desculpe, que é aquela oligarquia do regime dos governadores, do café com leite, né? São Paulo representando o café, o leite representando Minas Gerais. Se bem que ele colocou lá, e não é mentira, é verdade, o leite pouco representava para a economia brasileira, né? E realmente os grandes cafeicultores estavam em São Paulo, mas também estavam em Minas Gerais, né? Falou também do voto do cabresto, que nós já discutimos em sala de aula, né? Que aqueles que não votassem, não estivessem alinhados com os coronéis, né? Aqueles grandes fazendeiros, poderiam sofrer represália ou até morte, né? Como os analfabetos não sabiam votar, muitos deles compareciam à urna e quem votava era um homem de confiança desse coronel, no lugar do analfabeto, porque o analfabeto não sabia votar. E aí, numa segunda aula, foi discutido sobre a urbanização. Se vocês lembram bem, a professora mostrou lá com o professor um mapa do Bexiga de 1890, né? Contemplando que tinham poucas casas, né? Tinham muitos sítios ainda, muitas fazendas, era pouco urbanizado. E depois ela mostrou uma foto de 1916, do mesmo lugar, né, do Bexiga, um bairro de São Paulo, onde havia muitas ruas, né? Já havia urbanização, saneamento básico, limpeza. Num outro momento, a professora mostrou também uma imagem da Avenida Paulista, de 1908, com poucas ruas, arborizada, né? E depois mostrou uma imagem de 2015, da mesma Avenida Paulista, já com progresso, com carros, com prédios, com ônibus. E aí depois a professora desafiou vocês, alunos, a descreverem aonde é que vocês moram. Vocês conhecem onde vocês moram? Vocês conhecem a história do seu bairro, da sua cidade? E aí ela colocou isso, o cenário, você sabe como era antigamente o seu bairro, a sua cidade, como é que é hoje? Houve crescimento, houve urbanização. E aí ela fez uma analogia, né? Desde que houve progresso, houve saneamento básico, né? Houve asfaltamento, houve água encanada. E aí ela vai mostrando uma analogia, desde a Princesa Isabel, passando por Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Sales e Rodrigues Alves. E aí ele contempla também no texto que São Paulo se torna uma metrópole, né? Já no século XIX, com o avanço da economia, com a vinda dos imigrantes para trabalhar nas plantações de café, nós já discutimos isso, no Vale do Paraíba, né? Lorena, São José dos Campos, né? E também houve um êxodo do campo para a cidade. O que é um êxodo? A saída de um grande volume de pessoas que saíram do campo para morarem na cidade. E aí
ela falou também que em 1880, já no Vale do Paraíba, começa a industrialização. Com isso vai trazer muitas coisas boas, né? Porque vai trazer progresso para a região, mas também vai criar muitas coisas negativas, como os cortiços, a formação de ruas, de vilas operárias, né? E o saneamento básico precário, porque o saneamento básico não vai dar para todo mundo, porque o crescimento da cidade começa a ser acelerado, né? Depois a professora mostrou uma imagem do Bexiga de 1920, onde havia lavandeiras, né? Com suas roupas penduradas nos varais, né? E também falou, destacou que o bairro de Gianópolis, que é aqui perto do Jardim Europa, na região da Paulista, foi o primeiro bairro a ter água encanada. E aí, finalmente, a professora fecha a segunda aula. Não esqueça que nós estamos gravando aqui 2 aulas. Vocês tiveram 2 aulas, né? De aí 1h30. Só estou sintetizando os principais conceitos que foram destacados lá. E aí ela falou que no governo de Washington Luiz houve a urbanização no Rio de Janeiro, né? E aí ele vai fazer com que haja um saneamento básico, os cortiços vão ser destruídos, o povo vai ser expulso do centro da cidade e eles vão migrar cada vez mais para as periferias, né? E aí ele vai destacar que houve reformas urbanas no período de Rodrigues Alves, né? Com Pereira Basto, que vão já delinear reformas urbanas. Falou também de Lauro Miller, que vai modernizar os portos, né? Para que haja escoamento da importação e da exportação mais rapidamente e o Brasil se sinta mais desenvolvido. E, finalmente, ela fala de Washington Luiz, que saneia o Rio de Janeiro por causa da grande infestação que tinha de ratos, lembra? A revolta da vacina, onde Oswaldo Cruz vai baixar um decreto onde vai ser obrigado a todos se vacinarem, muitos não vão querer se vacinar, vai haver uma guerra, uma disputa aí urbana, muitos vão apanhar, muitos vão morrer, mas isso é assunto para outra aula. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um resumo das 2 aulas que vocês tiveram esta semana, e aí semana que vem nos veremos novamente, ok? Um abraço em todos.